Fala, meu povo, Marinho FC no ar hoje junto com o Man City Depré para a gente falar dos jogos contra o Leicester e contra o RB Leipzig. Você então fica por aí que a gente volta já já. Todo. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e amigas. Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas. Episódio 39 do canal Marinho FC. Hoje mais um episódio crossover aqui, junto com a turma da Man City Depré, Matheus Baú. E esse episódio 39, Baú, ele acho que não foi por acaso hoje não, né? Me fala um pouquinho aí desse 39 que a gente estava falando fora do ar aqui. Eu sou um grande fã do Bellamy, né? O Craig Bellamy, o jogador que quem é mais antigo aí vai lembrar, jogou no City na década passada, e eu sempre fui muito fã dele, cara. E apesar da passagem dele ter sido curta, era um jogador assim que, por ele dar muita raça em campo, eu acabei virando muito fã dele. E ele era um bom jogador também, né? Ele fazia seus gols e tudo mais. Ele estava comentando em off aí que até no meu cartão, nos meus cartões de crédito, eu sempre coloco 39, né? Como pelo menos 2 dígitos tem que ser, ficou marcado para mim. Olha aí. Legal. Craig Bellamy, os mais antigos lembram dele com certeza. Foi um cara que fez a diferença pra gente em muitos jogos. Teve até um jogo contra o Chelsea, eu acho, foi contra o Chelsea, que tinha acabado de estourar aquele escândalo do Wayne Bridge, mais o John Terry, né? Que o John Terry acabou ficando com a esposa do Bridge. E ele foi um dos caras assim que não cumprimentou o John Terry, né? E ele fez questão de dar uma chegada mais forte no Terry. E esse jogo a gente ganhou também. Ganhou até bem, inclusive. Acho que foi 3-1, um placar assim. Legal. Eu gostava muito do uniforme daquela temporada. Aquele terceiro uniforme branco com a faixa. Com as faixas, né? Preta aqui. Era bem legal. Mas minha gente, deixa eu apresentar formalmente para você que está aí do outro lado. Hoje a gente tem como convidado aqui Matheus Baú, que é o cara que criou e produz conteúdo para o Man City Depré no Twitter, @ManCityDepré, e no Instagram eles estão como @ManCityTD, Man City da Depressão. Então, Matheus, bem-vindo formalmente agora. Que bom, velho, ter você aqui. Mais um Citizen que passa a fazer parte do quadro de convidados aqui do canal Marinho FC. Que legal te ter aqui. Vai lá. Muito obrigado. Fico muito feliz aí com o convite. Eu não sou de aparecer tanto assim com o meu rosto, né? Sempre o personagem, né? Lá nas redes sociais, mas para tudo tem uma primeira vez, né? É isso aí. Legal, papo bom, então tá valendo. Como sempre no canal, minha gente, birita do dia, né, para começar, e hoje eu tô aqui, velho, porra, hoje é um dia especial, porque é uma das minhas bebidas favoritas. Matheus tá na água, o Baú é da aguinha, né, não é do meu time não, dos biriteiros, mas hoje eu tô bebendo aqui Guinness, velho, que é uma das minhas bebidas favoritas do mundo, é uma cerveja irlandesa, do tipo stout, né? Tem um gosto bem forte, assim, muita gente até fala que tem gosto de café, mas eu sou simplesmente apaixonado por essa cerveja e hoje tô tendo o privilégio aqui de degustá-la, então, saúde. Se não me engano, essa cerveja, ela chegou a patrocinar a Premier League, não chegou? É possível. Essa cerveja, ela patrocina muitos eventos de rugby. Eu não sei se já patrocinou a Premier League. Pode ter sido no passado. Eu não tenho certeza. Eu não sei se ela patrocinou a Premier League ou era, tipo, o Master de algum clube, assim. Eu não vou lembrar. É possível. Eu sei que eles atuam muito fortemente no rugby. Entendi. No futebol não me recordo, mas pode ter sido sim. Enfim, antes da gente entrar no conteúdo do programa de hoje, né, a gente vai falar dos 2 últimos jogos do City, o jogo do final de semana passado contra o Leicester e o jogo do meio de semana contra o RB Leipzig. Eu queria só trazer um ponto aqui, uma notícia triste, né, relativamente, mas enfim, que envolve o jogador da gente. O Ake fez o gol no jogo, né, e depois chegou a notícia, né, nas redes sociais de que o pai dele tinha falecido, né, lutava contra um câncer e faleceu minutos depois, inclusive, dele ter marcado o gol
Então eu queria deixar o registro aqui, né, de solidariedade, de vibrações positivas aí para uma passagem tranquila para o pai de Ake, que é jogador nosso. Não é nem um jogador que eu gosto tanto assim, mas nesse momento a gente, né, se solidariza de fato e, enfim, queria deixar o registro aqui dessa energia, né, dessa transmissão de energia positiva aí para que ele tenha uma passagem tranquila. Mas vamos lá. Baú, a gente vai começar falando de Leicester, tá? Você é convidado da casa, então você que manda. Se você quiser começar falando do jogo, você já pode começar. Se você quiser, estou com minhas notinhas aqui, já posso falar um pouquinho antes também. Você que vai me dizer. Então, eu posso começar falando, sim. Eu sempre falo que existem alguns adversários que são antes do jogo começar, você já sabe como é que vai ser, né? O Tottenham, o Leicester e o Liverpool, né? Jogando em casa. É sempre a mesma coisa, né? O Leicester é um adversário muito difícil, é um time muito sólido, assim, muito bem montado. Eu já esperava que fosse um jogo assim que eles iam se defender muito, né? É sempre o mesmo jogo. E eu tava com receio porque o City ele cria muito, mas por ele não ter contratado um centroavante, né? Acaba que ele não conclui esse volume de jogo em gols, né? Nem sempre, né? Perfeito. E o meu medo era eles esticaram a bola pro Vardy, ele aparecer igual um raio atrás da defesa e fazer o gol. Que foi o que aconteceu. Aconteceu, verdade. Graças a Deus ele estava ali um pouquinho à frente. E ele gosta, né, de fazer gol no City, né? Toda vez ele deixa um. Nem que seja impedido. É verdade. Vamos lá, eu trouxe alguns pontos aqui, tá, Baú? Eu vou falar aqui, né, enfim, do que eu anotei, e aí você pode ir complementando, enfim, trazendo informações aí. Na hora que você quiser falar, só levanta a mão e eu passo para você a palavra. Eu achei que o City começou bem, né? Começou num ritmo legal. Na verdade, um início meio frenético de jogo, assim. O City teve chance, depois o Leicester assustou. Queria destacar o entendimento bacana que rolou entre Bernardo e Grealish. Na verdade, isso é um negócio que vem acontecendo, né? Eles dois ali caindo pela ponta esquerda. Tem interagido bem, né? Apesar de muita gente achar que a chegada de Grealish poderia até ter definido a saída de Bernardo, né? Eles dois estão se dando bem ali, né? Enfim, fazendo um alvoroço danado ali na ponta. O City, mais uma vez, e aí você foi perfeito, né? Não sei se exatamente pela ausência de um 9, eu acho que de fato faz falta, mas a gente continua perdendo muitas chances, né? E em jogos contra times como o Leicester, eu acho que a gente não pode desperdiçar, porque tudo que o Leicester quer é isso, né? Assim, é aquele time que, talvez contra outros adversários mais fracos, eles até proponham mais o jogo, mas contra a gente é impressionante. É aquele jogo da transição rápida, que os caras querem encontrar uma bola e meter no pé de Vardy na frente para ele fazer o gol. Então, o Leicester foi bem isso mesmo, né? Principalmente antes de sofrer o gol. E um negócio que eu anotei assim, que time chato é esse Leicester pra gente jogar contra, né, velho? Aquele time que você sempre vai com um pezinho atrás, assim, de desconfiança, porque a gente, na verdade, já sofreu com eles em alguns momentos, né? Então é um time chato. No segundo tempo eu achei que o Leicester começou melhor, né? Eu acho que o City ainda precisa entender, né? E aí é um papel de Guardiola, claro, e dos jogadores em campo, claro, mas acho que é muito mais tático, né? Em muitos momentos, essa transição do Leicester acontecia e eu ficava abismado, porque parecia que abria um clarão no meio do campo ali, né? E o jogador do Leicester recebia a bola livre com, sei lá, 5, 10 metros à frente para correr com a bola e não tinha ninguém por perto, né? Isso aconteceu na temporada passada em alguns jogos contra a Chelsea, contra o United, me preocupava, né, essa falta de jogadores ali para povoar aquele espaço e muita liberdade para o adversário, né, em consequência. Eu queria destacar esse ponto, né, desse clarão que aparece ali eventualmente no meio do campo e, enfim, né, eu sinto falta de alguém ali para conter o adversário, né. Mais uma vez anotei aqui, não pode perder tanto gol assim.
Pois é, Bernardo Silva acabou por ser o melhor em campo e eu concordei, inclusive, com a votação. Acho que ele jogou bastante, se empenhou demais, né? Fez o gol que acabou decidindo a partida. Mas queria fazer menções também a Grealish, que eu acho que fez um grande jogo, e a Ederson, né? A gente não pode esquecer de Ederson, que fez 2 defesas que, se ele não tá ali, acho que a vaca tinha ido pro brejo, né? Então, apesar de Bernardo ter sido de fato o grande destaque, acho que Grealish fez um bom jogo e Ederson foi gigante, assim, porque ele fez 2 defesas impressionantes. E nos últimos 15 minutos de jogo, eu achei o City muito mal, assim, muito entregue. Não sei se foi o cansaço, né? Enfim, mas não gostei dos últimos 10, 15 minutinhos de jogo ali. Acho que a gente ficou muito à mercê do adversário e poderia ter sofrido o gol ali de empate, né? Mas por fim a gente venceu, né? 1-0 goleada contra o Leicester fora de casa. Então, o importante são esses 3 pontos. Você quer fazer, Matheus, trazer mais algum ponto com relação a esse jogo ou tá de boa para você? Então, sobre esse jogo, assim, tem algumas coisas para falar. Eu acho que não vai ser todo mundo que vai tirar a ponta do Leicester em casa, na casa deles. Aí você tem que pegar, por exemplo, a gente perdeu pro Tottenham na primeira rodada, né? Então a gente tem que buscar esses pontos em outros jogos. A gente tem que recuperar. Perfeito. E aí, que jogos são esses? É o Liverpool em Anfield, contra o Leicester dentro de casa. Enfim, jogos que eventualmente o City não ganha. Então eu acho que é igual você falou, o que importa pra gente nesse jogo são os 3 pontos, né? Mas falando assim, taticamente, eu também fiquei preocupado. Eu acho que essa questão do espaço no meio campo ali é um pouco da característica do Rodri, né? Que ele é um jogador que sobe mais, que aparece mais ali para participar das jogadas no meio campo, aliás, no ataque, né? E aí acaba deixando esse espaço, assim, essa lacuna, né? O que não acontece com o Fernandinho, né? Que é um jogador mais dedicado na parte defensiva. Sobre o Grealish, né? A princípio eu fui contra a contratação dele, eu achava o preço exagerado, eu achava que o City não precisava de um jogador naquela posição. E eu até queria mais assim uma contratação de um volante, né? Porque só tem 2, que é o Rodri e o Fernandinho. E se você contar que o Fernandinho já tem uma certa idade, né? É muito pouco, né? Para uma temporada, para um clube que quer ganhar todos os títulos. O City disputa todos os títulos, né? Champions, Premier League, as Copas. Então, você ter 2 jogadores só é muito pouco. Então, só que como o Grealish veio, né? Assim, eu não acompanhava muitos jogos do Aston Villa, né? Esses últimos anos aí, eu tenho trabalhado bastante, graças a Deus. Eu só tô conseguindo ver menos jogos do City, mas eu acho que o Grealish, cara, ele agrega pro City, assim, uma característica que a gente não tinha de um jogador de ponta, né? Apesar dele não ser tão rápido quanto o Sterling ou quanto o Sané, mas ele tem aquele drible do 1 contra 1 ali, que é um negócio impressionante, cara. Eu fiquei assim... A bola cola no pé dele, né? Lembra muito o Davi Silva no começo, assim, sabe? Que ele tinha mais essa explosão física e tal, porque o Davi Silva, quando ele chegou, o Mancini via ele como um winger, não via ele como um meia. E eu acho que também essa confusão sobre Bernardo Silva e Grealish, eu acho que as pessoas, como ele joga como meia na seleção, eu acho que no imaginário do torcedor no City também ele jogaria como meio campista, né? E por isso que teve o pessoal achou, então o Bernardo vai sair e tal. Mas o Guardiola, ele tem essa coisa, né? Ele quando ele quer um jogador, às vezes não é o jogador, ele quer a característica que o jogador tem, que ele ainda não tem no elenco. E se você pegar, por exemplo, os últimos titulares ali na ponta esquerda, que era o Sterling e o Sané, eles são jogadores que são mais incisivos, assim, eles procuram mais a linha de fundo, e o Grealish é o contrário, ele vai cortando para o meio, né? E esse gol dele contra o Red Bull, falando do jogo contra o Leipzig, né? Pode falar. Só para citar de exemplo, aquele gol dele ali, se você pegar os gols dele no Aston Villa,
praticamente todos os gols dele são assim. Ele vem, corta para o meio e finaliza. E a gente não tinha esse jogador, pelo menos não daquele lado, né? A gente tinha o Mahrez, que fazia isso pela ponta direita, mas eu acho que o Grealish faz isso melhor, inclusive, né? E eu acho que, na minha opinião, o Grealish ainda vai resolver muito jogo complicado para o City com essa jogada aí, porque era impossível de marcar. Se você dá um lado se você fecha o lado do chute, ele entra para dentro e toca para o meio da área. Então, assim, ele é muito habilidoso, né? E eu acho que igual eu falei, é uma característica muito interessante assim pro City. Aí, igual eu falei, eu não queria contratação, né? Mas o Guardiola que é o treinador, então ele sabe o que ele tá fazendo. Mais uma vez ele estava certo, né? A gente costuma falar aqui que o Careca sempre tem um plano, né, velho? Por mais Sempre que a gente não acredite, às vezes, ele sempre tem um plano. Não, essa última temporada aí, ele tirou do rabo, cara, porque a gente estava em 10º lugar, sem zaga. De repente a zaga, que sempre foi o problema, virou a solução e chegamos na final da Champions. O cara é embaçado mesmo. Com relação a Grealish, eu já conhecia o jogador, já acompanhava ele no Aston Villa. E na temporada passada, pelo menos, ele era o cara que resolvia. Assim, tudo que acontecia na fase ofensiva do Aston Villa passava pelos pés dele, era impressionante. Assim. E sempre que a bola passava pelos pés dele, surgia alguma coisa. Né? Óbvio que lá ele tinha muito mais liberdade, né? Ele era o jogador referência da equipe, né? Então todo mundo meio que procurava ele ficava mais por aquele lado esquerdo ali do campo, de fato, mas se movimentava muito, até mais do que o que acontece hoje, né, pelo City. Mas é um jogador que já chamava a minha atenção. Eu não fui contra a contratação dele, não. Eu gostava do nome, mas eu achava que a gente tinha lacunas mais relevantes. Outras prioridades, né? A gente tinha outras prioridades. Exatamente. A gente teve um episódio Desculpa, Baú, só para terminar aqui. A gente teve um episódio na temporada passada que a gente falou de contratações e eu trouxe exatamente esse ponto que você falou do volante. Eu não traria ele agora, porque eu realmente acho que Fernandinho ele vai ser um bom reserva ali, titular reserva, né? Não vai conseguir jogar no mesmo ritmo, mas a gente tem uma boa dupla de volantes. Eu acho que é suficiente para um time que normalmente joga com um volante só. Mas o nome que eu trouxe foi o nome de Declan Rice, que é um volante também que eu gosto muito do West Ham. Nossa, eu sou muito fã dele. E é o cara que eu pensava para essa posição, né? Inclusive, assim, agora sim, imaginando que Fernandinho não renovaria, né, por mais um ano como renovou. Se o Fernandinho não tivesse renovado, a gente necessariamente teria que ter trazido alguém e eu pensaria em Rice. Mas rapaz, jogador bom e jogador ofensivo, né, nos times de Pep, eu acho que nunca é demais. E o Grealish, eu gosto muito da característica dele, que assim, ele é muito, se você observar, velho, ele é um jogador, e nesse ponto, nesse aspecto, ele lembra muito Davi Silva, de fato, é que ele não perde a bola, é difícil ele perder a bola, né? Ele vai ciscar ali, a marcação dobrou, ele vai dar um passo para trás, ele vai encontrar um passe no meio, ele tá sempre com a cabeça erguida, né? Então, às vezes, ele vem ali, aqueles pezinhos rápidos, né, com a bola colada, a marcação fecha para cima dele, ele acha alguém livre dentro da área, né? Como já fez algumas vezes. Teve o gol do Gabriel Jesus contra o Arsenal, foi assim, e tiveram outros dois lances muito parecidos. Teve um que ele achou Gundogan livre na área, Gundogan girou e não conseguiu finalizar bem. Mas essa característica dele de correr com a bola muito próxima do pé e essa consciência, né, de um jogador que não perde a bola, nesse último jogo eu estava observando, acho que ele perdeu a bola uma vez, né, assim, de ter errado, enfim, né, e Pep gosta desse tipo de jogador, né, que tem essa consciência de que quer ter a bola o tempo inteiro. Desde os tempos de Barcelona, né, a gente tinha alguns jogadores por lá com essa característica e Grealish é mais um, né. Gosto muito desse aspecto dele aí de dificilmente perder a bola. Mas enfim, terminamos então sobre Leicester, Baú, ou quer trazer ainda mais alguma coisa? Só para fechar sobre o Grealish, né? Ele tem uma coisa assim que eu também não esperava, não conhecia, que ele é meio superstar assim na Inglaterra, né? Ele é, pra gente aqui, mal comparando, é como se fosse o Neymar na época do Santos. Então, as crianças adoram ele e tudo mais, a mídia gosta muito dele. Então, eu acho que o City também fez uma... Não, lógico que
não foi isso que levou ele para o City, né? Mas tá no pacote, né? Um jogador muito carismático. É um jogador muito carismático. Eu lembro que quando ele foi contratado, o City falou, pô, vai ter um evento para anunciar o Grealish. E eu já não estava muito gostando da contratação. Eu falei, pô, o City tá de sacanagem, né? Vai fazer um evento para apresentar o jogador da Aston Villa. Aí, quando começou a pipocar as fotos assim, cara, um tanto de criança com cabelo cortado igual o dele, eu falei, pelo amor de Deus, esse cara é um Beatle, pô, ele é um fenômeno. Tô deixando o cabelo crescer para fazer aqui em breve. Não, segundo João Hugo, Grealish is the new Beckham. É o novo Beckham aí. Ele, um pouquinho menos, mas tudo bem. Fisicamente, ele lembra o Roger Flores. É verdade. Tem uma o jogo com meião baixo assim também. Ele lembra um pouquinho o Roger. Pois é. Mas vamos lá. Vamos passar para a próxima, que é o jogo contra o Red Bull, né? Agora estreia na Champions League, 6-3, jogo de 9 gols. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Eu sempre trago umas perguntinhas aqui que eu não falo para o convidado, né? Para quem está aqui comigo, para dar aquela rasteira e pegar de surpresa mesmo. E a pergunta relacionada a esse jogo é a seguinte, para a gente entrar na discussão. Sofrer 3 gols já é preocupante? A gente já pode ficar preocupado ou é uma coisa do jogo ali? Enfim, o que você acha com relação à nossa defesa que veio tão sólida do ano passado ter sofrido 3 gols do RB Leipzig? Então, tem duas respostas para essa pergunta, né? A primeira que eu vou falar aqui é que sim, a defesa do City estava muito exposta nesse jogo, principalmente pelas laterais. O Leipzig, ele sangrou demais o City pelas laterais, cara. Toda vez que eles chegavam, era com muito perigo, assim. Aí a gente vai entrar na questão das contratações, né? Das prioridades do City. O City tem 2 laterais esquerdos, que não são laterais esquerdos, né? Tem um é meio campo e o outro é lateral direito. O lateral esquerdo de origem tá preso. Esse é verdade. Então, assim, pois é. Então, assim, eu acho que no primeiro tempo ali o Cancelo deixou o Rubem... O Cancelo, acho que joga no lado do Rubem Dias mesmo, né? Ele jogou na direita. Esse jogo ele jogou na direita. Foi na direita. Ele deixou o Rubem Dias muito exposto, várias vezes. E, assim, por mais que o Rubem Dias seja, para mim, o melhor zagueiro do mundo hoje, é complicado um atacante que tá vindo de frente... e o zagueiro tendo que vir de costas, assim, afastando, o atacante sempre vai levar vantagem, na maioria das vezes, né? Não tem jeito. A não ser que ele seja o Van Dijk, que o Van Dijk foge da disputa, né? Eu até brinco de... Não tem como você tomar um drible se você não dá o bote, né? É verdade. Você vai só dando pra trás até chegar uma cobertura. Tá bom demais, né? Mas, assim, ele é bom fazendo isso, né? Isso a gente tem que admitir. Mas eu acho que dos dois lados ali, a gente já estava prejudicado, né? Porque o Ake, ele não é o melhor zagueiro do elenco, né? Longe disso. Prefiro até o Fernandinho do que ele. Então, tem esse problema que eu acho que o City realmente vacilou. Acho que o City estava com a marcação muito alta e se você... Teve alguns lances ali no primeiro tempo que me chamou a atenção, que o Rubem... E aconteceu no jogo contra o Leicester também, que o Rubem Dias foi lá na defesa do Leipzig e do Leicester para dar um bote, cara, para roubar a bola. Eu não entendi isso dele. E nesse jogo contra o Leipzig, a gente tomou um contra-ataque que ele teve que voltar igual um louco e quase que a gente tomou o gol. E a segunda resposta para essa pergunta é que o Leipzig veio para jogar bola. Diferente do Leicester, que é um time que joga no contra-ataque, o Leipzig, ele quer jogar bola. E aí é aquela coisa, né? Se perdido de 1, perdido de 1000. Então, aí, por exemplo, o Tottenham, né? Que é o time que joga também nesse jogo mais reativo. Ganhou do City, conseguiu o resultado. Mas a longo prazo, por exemplo, no campeonato de pontos corridos, o clube que se propõe a jogar, geralmente ele vai terminar numa posição melhor. Então, é verdade, faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Então, assim, eu acho que a característica do adversário também é a gente ter tomado 3 gols, porque o Leipzig, em momento nenhum, ele se acovardou, mesmo tomando de 5-3, tanto que eles aproximaram do placar várias vezes, né? A diferença de 1 gol só.
Então, e aí quando tava 5-3 já, mais pro final do jogo, eles continuaram tentando fazer o gol. Então, assim, eu até falei no podcast lá que tem que bater palma pro Leipzig, que eu até torço bastante pelo projeto deles, assim, porque eu detesto esses clubes que ficam jogando no contra-ataque, se defendendo. É feio, né? Fica só o City jogando. Aí eu penso, pô, o jogo do City é chato. Não é só o jogo do City que é chato, é os caras que não querem jogar, né? E aí, de repente, os caras vêm pra cima e tomam uma goleada de 6 gols, mas não vai ser todo dia que a gente vai fazer 6 gols. Então, Verdade. os clubes precisam ter mais para jogar e tudo mais. Eu ganho muito mais com isso. É verdade. A gente fez 6 gols, né? E a gente pode destacar, né, de forma bem objetiva que 2 deles fruto do talento individual ali, né? O gol de Grealish, né, que a gente já falou, e o gol de João Cancelo também, que é um chute de fora da área que não é todo dia que se acerta, né? Então, você trouxe... Inclusive, esse placar ele foi mais pela necessidade do que pelo... eu acho que, por exemplo, se o Leipzig não tivesse ido para cima e deixado o placar do jeito que estava, 2-0, o City fazia 3, dali diante o City já começa a controlar o jogo. Então, assim, eu acho que também foi muito da necessidade. O Leipzig estava chegando muito perto, o City tinha que fazer o gol para não tomar um empate. Então, o placar elástico assim, também é mais por causa da necessidade do City de controlar o resultado. Eu tinha anotado alguns pontinhos aqui, eu vou passar por eles rapidamente, tá? Eu achei que o início foi mais ou menos, e aí já passa um pouco por esse lance do Leipzig vir para jogar futebol mesmo, né? Não foi um time que ficou só se defendendo e entregando a bola pra gente, então foi um início que o City demorou um pouquinho para se encontrar, né? Depois de alguns minutinhos ali, sei lá, uns 10 minutos, foi que o City conseguiu começar a ter mais o controle do jogo, ficar mais com a bola, tocar lá atrás, ter calma para sair, né? E aí encontrou porque a gente normalmente não faz gol de escanteio, né? Uhum. Então na bola parada ali a gente achou um gol com a Q. E aí esse gol dá uma tranquilidade. Logo em seguida, depois, o gol que seria de Grealish também, provavelmente. Jogadaça de De Bruyne. Puta que pariu, que jogador, velho. Para o cara sair de 2, passa pelo terceiro. E eu não sei como é que ele consegue enxergar, velho, daquele jeito que a bola ia perfeitamente, velho, para os pés de Grealish, né? Fazendo arco ali. E se o zagueiro não faz o gol contra, certamente o Grealish marcaria. A gente faz esse segundo gol e aí acabamos ficando mais relaxado, né? Eu tinha destacado aqui Grealish bem já, né? Antes até de ter feito o gol, né? Ferrão tanto quanto escondido. Eu acho que nesse modelo de jogo, né? Nessa estrutura de jogo definida por Pep, com uma espécie de falso 9 ali, esse cara que faz esse papel, ele acaba ficando um pouco escondido do jogo mesmo, né? A gente viu muitas vezes ano passado, sei lá, o Gabriel Jesus fazer jogos apagados ou coisas do tipo. Eu acho que muito, talvez, pela maneira como o time atua, né? Então, achei Ferrão tanto quanto escondido. Apesar de ter feito um golaço no segundo tempo que foi anulado, né? Mas, enfim, destaquei isso aqui. E no segundo tempo eu abandonei as anotações e a única coisa que eu anotei foi prazer Jack Grealish, né? O cartão de visitas aí para o torcedor que ainda estava desconfiado. Que estreia, Champions, né? Esse é Jack Grealish. Pô, velho, assistência, gol, né? E uma vitória, né? Pô, 6-3. Só não foi o melhor em campo porque o Nkunku fez 3 gols, né? Pois é. Eu acho que a UEFA deu o prêmio para ele. De melhor em campo. Foi? Eu acho que foi. É estranho, né? O time perder e ter o melhor em campo. Mas também, pô, 3 gols né? Um hat-trick, né? Tem que valorizar. É contra importante. o City ainda. Mas eu daria o prêmio a Grealish, tá? Sem clubismo. Pelo conjunto da obra, Pelo conjunto da obra, jogou bem, fez um grande jogo. De Bruyne, achei, apesar desse lampejo aí, né? E, enfim, dessa jogadaça aí no segundo gol, achei que ainda tá entrando no ritmo novamente, não tá 100% ainda. Mas vamos ver no final de semana aí como é que vai ser. Tô apostando nos dois no Fantasy. É fogo colocar jogador do City no Fantasy, né, velho? Porque Pepe sempre esculhamba, né? Você nunca sabe quem é que vai jogar. Mas vamos lá.
Baú, você quer trazer mais algum ponto, meu velho? Estamos aqui 30 minutinhos mais ou menos de episódio, tá legal. Quer mandar um beijo aí para sua mãe, para seu pai, para sei lá. Vou pedir aí, né, a galera para escutar a gente lá no Spotify, o podcast do Citão. É um projeto legal. Que a gente tá tirando da gaveta aí, que a gente tava com essa ideia. E lá é uma pegada assim mais de conteúdo mesmo, sabe? Não é bate-papo e tal. Lógico que nos pós-rodadas a gente está priorizando informação, mas a gente quer trazer muitos especiais assim também pro... E aí fica até o convite se você quiser participar um dia, seria um prazer. Legal. Massa. E aí, por exemplo, agora nesse sábado agora vai sair sobre os donos do Manchester City, né? Sobre o Sheikh Mansour, projeto do City, falando um pouco também sobre a vida pessoal do Mansour. A gente trouxe uma convidada que ela virou torcedora do City por causa do Mansour, porque ela é engraçado, ela estuda muito sobre o Oriente Médio, sobre a cultura árabe e tudo mais. Ela acabou, quando o Mansour veio pro City, né, virou o dono do City, ela começou a acompanhar também. Então, assim, ela sabe muito sobre ele, sobre o Haldun, sobre todo mundo ali da família real dos Emirados Árabes, né? Então, quem não conhece ainda sobre o dono do City, né? Tem gente que confunde, né? Que é o Haldun, que é o dono, porque ele é que tá sempre aparecendo, né? O Mansour, ele só, se não me engano, foi só um jogo que ele foi. Então, a gente destrinchou aí a vida do homem do cheque aí. E no Twitter, no Instagram também, no Instagram é ManCityDD, no Twitter é ManCityDepre. Pra quem quiser seguir aí, a gente tem uma pegada mais humorística aí, sem muito compromisso com a informação. Mas é isso aí, cara. Eu acho que só para falar mais sobre o jogo, né? A gente projetando ali o grupo com o PSG escorregando ali contra o Bruges. Eu acho que. Que beleza, hein? Caiu do céu esse empate pra gente, foi maravilhoso, você tá doido. Eu acho que existe um mundo ali que o Leipzig pode acabar complicando o PSG, porque aquele meio de tabela ali que quando os clubes se enfrentam duas vezes seguidas, né, em um jogo em casa e outro fora, que é a terceira e a quarta rodada, o Manchester City vai pegar o Bruges, e o outro confronto, obviamente, é Leipzig e PSG. Então, se o PSG não ganha do City no próximo jogo, né, que é a próxima rodada, ele vai muito pressionado contra o Leipzig. Então, assim, se o Leipzig segurar o PSG nesses jogos aí, e eu acho que eles têm futebol para isso, né, que eles jogam futebol ofensivo, então, assim, existe um mundo aí que o PSG vai se complicar no grupo, cara. Tudo vai depender do jogo contra o City, né? O City tem que fazer a parte dele também. E aí, se o City consegue arrancar uma vitória aí, um empate do PSG fora de casa, a gente vai pro jogo contra o Bruges ali praticamente para classificar, né? Porque são 2 jogos e tem que ser 2 vitórias. São fazer os 6 pontos e ficar bem assim, bem tranquilo e deixar eles se matarem lá para decidir o segundo lugar. E também pensando na tabela mais pro final do ano ali, que a gente tem jogo contra o United e tudo mais, a tabela mais inchada. Então, para até poupar nesses jogos aí da volta, os últimos 2 jogos aí do segundo turno do grupo. Boa. Beleza. Estamos chegando ao fim, minha gente, de mais um episódio. Parceria massa, novidade aqui do canal. Mais uma vez, brigadão, Matheus Baú, @ManCityDD no Instagram, @ManCityDepre no Twitter e podcast do Citão. Vou participar lá, tá? Vou me organizar aqui. Minha rotina é muito complicada, velho. Mas eu disponibilizo uma noite na semana para produzir isso aqui, cansado, né? Das 9 às 10 gravando e depois editando até não sei que horas para amanhã estar no ar. Mas a gente vai arrumar um jeitinho de participar lá junto com vocês. De repente, cara, eu tô pensando em fazer um especial dos ídolos cult, né, do Manchester City, do Kim Clancy, o Podkov, esses caras que não estão assim muito no mainstream assim, do torcedor, né? Até porque o City
Pro torcedor aqui no Brasil é recente, né? Então os caras, os Verdade. ídolos pra eles são aqueles que eles viram jogar, né? Então eu gostaria de trazer mais esses jogadores assim que, apesar de não ter conquistado o título, foram importantes assim para o City, né? O Richard Dune também, o zagueiro, que acho que, se não me engano, ele foi 4 vezes o melhor jogador do City na temporada. Richard. Para ver o nível do time na época, né? O zagueiro foi o melhor jogador 4 vezes seguidas. Então pode ser, a gente grava um especial aí, que o especial ele pode sair como se fosse assim, quando der, né? A gente grava quando dá. E aí a gente vê direitinho, vai ser um prazer esse collab aí. Show de bola, Matheus. Tá massa, tá massa, tá massa. Meu povo, um abraço para todo mundo e até a próxima semana.